O segredo mais bem guardado das gigantes da tecnologia, o algoritmo que define, no caso da Uber, quanto o motorista recebe e quanto o usuário paga, está sob ameaça real. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe abrir a caixa preta da Uber em 99. E se esse projeto for aprovado e virar lei, Uber e 99 terão que passar por auditoria pública. E o que essas plataformas escondem pode comprometer a permanência delas no Brasil quando forem reveladas. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados promete abrir a caixa preta da Uber em 99. De autoria do deputado carioca Áureo Ribeiro, do partido Solidariedade, o projeto de lei tem número 682/2026. E esse projeto de lei tem um objetivo bem definido: transparência total na precificação das viagens por aplicativos no Brasil. Em sua justificativa, o autor do projeto de lei sustenta que hoje Uber, por exemplo, tem uma importância gigantesca para toda a sociedade. E na contramão desse tamanho, dessa presença, a empresa não é nem um pouco transparente quanto à composição da tarifa, seja para o usuário, seja para o motorista. E por isso, ele defende que, com a aprovação desse projeto, o governo possa auditar a tarifa praticada pela Uber 99 e qualquer outro aplicativo. Isso significa quebrar o sigilo do algoritmo da Uber. Sendo mais objetivo, de acordo com o texto do projeto de lei, o que se propõe é que o Estado possa entender quais são os critérios usados pela Uber para definir a tarifa. Por exemplo, por que uma pessoa que pede um carro em determinado horário, ou utilizando um determinado celular, ou com a bateria com pouca carga, dentre outros fatores, paga um preço maior que se pedir esse mesmo carro sem esses fatores presentes? Por que duas pessoas que pedem o mesmo serviço no mesmo horário, para o mesmo destino, pagam valores diferentes? Como é que a Uber manipula os dados sensíveis, especialmente dos usuários, para definir a tarifa? E é do conhecimento de todo mundo, a Uber não esconde isso nos seus termos e condições. Se você é usuário e ainda nunca leu, recomendo que você acesse essa informação para entender que ela, por exemplo, cobra mais caro de quem tem iPhone do que quem usa Android. De uma pessoa que pede um carro do aeroporto de Salvador para o 5 estrelas Hotel Fazano e uma pessoa que pede o carro do aeroporto para um hostel no Pelourinho. Ela cobra mais caro da pessoa conforme o seu poder econômico, mas ela não explica de forma transparente como manipula esses dados. E é exatamente nessa ferida que o projeto de lei quer tocar. E, consequentemente, com a aprovação desse projeto de lei entrando em vigor, terá impactos também para os motoristas. Como é do conhecimento de todos, especialmente daqueles das antigas, como é o caso do Claudião, desde 2016, a Uber vem canibalizando a tarifa dos motoristas. Primeiro tinha um preço base, tinha uma variação de tarifa dinâmica, ela tirou tudo isso. Depois reduziu a tarifa, por exemplo, o que era Black virou preço de Comfort, o que era Comfort está com preço de X, o que é X está com preço de moto e o que é moto eu não sei nem como é que eles estão mais trabalhando. E a empresa faz tudo isso conforme critérios próprios, sem qualquer transparência. A aprovação desse projeto de lei vai acabar com essa bagunça, permitindo que o Estado, tendo acesso a estas informações, possa, por exemplo, e é o que a Uber não quer, confrontar a forma como a Uber precifica o serviço de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e também como ela manipula os dados, por exemplo, do motorista, que sabe, por exemplo, quantas horas você fica na rua, qual é o tipo de corrida que você aceita. Todas essas informações são dados sensíveis e que precisam estar ao alcance da Lei Geral de Proteção de Dados e não sendo manipulados de forma secreta pela Uber conforme os interesses dela. Mas não é que tudo isso vai acabar. O que é preciso, de acordo com o projeto de lei, é que o Estado acesse essas informações secretas
para conferir se elas estão sendo constituídas, manipuladas conforme o direito do cidadão, o direito do consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor. Se tudo isso que Uber faz com a tarifa de usuário e motorista estiver de acordo com a lei, não há nenhum tipo de problema, ela vai continuar trabalhando sem qualquer tipo de impedimento. Mas se forem constatadas infrações à lei, meu amigo, a multa é bilionária. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse projeto de lei. Você acredita que ele avança no Congresso? Acredita que pode realmente virar lei e com isso mudar completamente o jogo? Ou acredita que não vai para lugar nenhum, é só uma tentativa muito bem intencionada, mas que não tem futuro? Independente de como você enxerga essa situação, eu te convido a, como sempre, de maneira inteligente, contribuir com a sua opinião nos comentários logo abaixo. E vale destacar que esta não é a primeira iniciativa no Brasil de quebrar o sigilo do algoritmo da Uber. Anos atrás, o Ministério Público do Rio de Janeiro tentou fazer com que o algoritmo da Uber tivesse o seu segredo revelado exatamente com o intuito de proteger o consumidor. Naquela ocasião, meu amigo, a Uber mobilizou os melhores advogados, contratou lobistas a peso de ouro, investiu pesado no Legislativo do Rio de Janeiro e conseguiu impedir que esse pedido do Ministério Público fosse adiante. Só que agora o projeto não é estadual, ele é federal. É Câmara dos Deputados. Sim, a Uber tem um batalhão de lobistas que atuam permanentemente no Congresso Nacional. Mas será que isso vai ser suficiente para impedir que esse projeto avance? Agora, uma pergunta inquietante. Diz o ditado popular que quem não deve, não teme. Por que é que a Uber tem pavor que o seu algoritmo tenha o sigilo aberto? Afinal de contas, se ela faz tudo em conformidade com a lei, como diz a todo momento, por que tanto pavor de que o sigilo do seu algoritmo seja aberto não ao público, mas ao Estado brasileiro, apenas para conferir você está agindo conforme a legislação realmente, como diz, ou não? E diante da possibilidade desse projeto virar lei, e finalmente a caixa preta da Uber ser aberta, muita gente pode dizer que agora a empresa vaza de vez do Brasil, né? Particularmente, eu não acredito que isso aconteça. Mesmo que sejam constatadas irregularidades na manipulação de dados sensíveis de usuários e motoristas, na forma como ela compõe preços para os passageiros e para os parceiros, e com isso lhe seja aplicada a multa bilionária, ainda assim, ela não deixa o Brasil. Sabe por quê? Esse aqui é o maior mercado da empresa, mais importante hoje do que os Estados Unidos. As 5 cidades onde a Uber mais cresce, mais tem volume de viagens no mundo, estão no Brasil. A empresa paga a multa, sim, se for o caso, mas não vai deixar o osso, não vai deixar o Brasil, com certeza. E o Claudião vai acompanhar a tramitação desse projeto. Eu, particularmente, espero que ele avance, que seja aprovado, que vire lei, para que finalmente a caixa preta da Uber seja aberta. Eu não sei o que tem lá dentro, mas eu suspeito que coisa boa para ela não é. Eu suspeito que a abertura desse sigilo possa de fato resultar numa multa bilionária para a empresa e benefícios para usuários e motoristas. Porque já pensou? Se ela for impedida a partir do que se constatar lá de manipular a tarifa de motorista e usuário, vamos falar de motorista aqui, foi impedida de, por exemplo, reduzir o valor do percentual de dinâmica, isso, sem dúvida nenhuma, será muito bom para a gente. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Esse foi o objetivo de trazer esse conteúdo. E se eu alcancei esse objetivo, eu te peço que você dê uma força, dando joinha, dando seu like e também compartilhando o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!